Aqui, gente, tem uma gravura que é principalmente mostrando a diferença, né? Que ela concentra tanto em cima da diferença, da diversidade. Mas veja, tem o movimento das mãos, tem o corpo jogado para frente, que é uma atitude mesmo dialógica da pessoa se colocar no campo de escuta do outro, né? E tem todo um movimento ali de aproximação. Então, olha só, a Arline diz o seguinte: eu entrevistei, consultei clientes, terapeutas, alunos no meu ambiente local e pelo mundo. Frequentemente finalizei minhas conversas com eles perguntando assim: Arline, que conselho você daria para os terapeutas? Eles descreveram maneiras particulares que os terapeutas escutam, ouvem, falam, indicando modos, ações e respostas que comunicam aos seus clientes que eles são importantes e respeitados. O que eles tinham para falar era digno de ser ouvido. O que eu aprendi destacou a importância da relação no diálogo e influenciou em parte o coração e a alma da minha abordagem, que é o jeito de ser do terapeuta, o que eu nomeio como uma postura filosófica. Aí realmente eu tiro meu chapéu para ela. Que é essa coerência entre o que eu sou e o que eu sou como terapeuta. É uma postura filosófica perante a vida. Eu estar aberta para o diálogo não é somente uma metodologia clínica. Não. É você viver isso na sua prática. É você ter uma coerência em ser dialógica com seu filho, com seu marido, com sua mãe, com seu esposo, com seu colega, com seu professor. Percebe? Porque o paciente, querendo ou não, ele saca essa coerência na nossa postura, né? Então, ela diz o seguinte, que abordará o papel do diálogo e a importância de escutar, ouvir e falar dialogicamente em uma relação e uma conversa, começando com uma questão que é influenciada pela voz desses clientes e que está sempre presente. Então, olha só a pergunta. Como terapeutas praticantes podem criar os tipos de conversas e relações com seus clientes que permitam a todos os participantes acessar suas criatividades, desenvolver possibilidades onde antes nenhuma parecia existir? Então, fica essa pergunta aí já rondando. Eu gostaria que vocês pensassem, como futuros terapeutas, que formas que vocês podem criar para que as conversas de vocês sejam mais dialógicas, sejam mais colaborativas. Então, a noção de diálogo, gente, ela é o ponto central de uma matéria que chama hermenêutica, que é essa questão de você escutar o que o outro diz para poder interpretar a realidade, interpretar o que o outro está dizendo. Tanto na hermenêutica, que o pessoal do direito estuda hermenêutica, o pessoal da filosofia, né? E a psicologia, a gente estuda hermenêutica acabando que na prática, né? Quando você começa a estudar as várias abordagens clínicas de escuta terapêutica, né? Então, na construção social e nas filosofias pós-modernas. O diálogo, ela faz um resgate histórico que eu acho muito interessante. Na antiga sociedade grega, diálogo referia-se a dia, que é através, e logos, que é palavra. Então, diálogo, que é através da palavra, referia-se a uma troca social de criação de significado e entendimento através dele, né? Dessa troca social, dessa geração de significado. Ela, Arline, usa diálogo de modo similar para me referir a uma forma de conversa. Falar ou conversar com o outro ou consigo mesmo, mas na busca de significado ou na busca de entendimento. E aí ela diz que coloca ênfase no fazer com. Então, aqui, gente, está toda a base filosófica do que seria um diálogo. Sempre é com o outro. Não tem como. Até quando você está falando sozinha, você está falando com um interlocutor ali, que são seus diálogos internos. Então, é fazer com. Participantes se engajam uns com os outros numa investigação mútua ou compartilhada,
ponderando, examinando, questionando e refletindo conjuntamente. Nessa e com essa procura dialógica, significados e entendimentos são continuadamente interpretados, reinterpretados, esclarecidos, revisados, criados, construídos. Conforme emergem novidades em significados e entendimentos, são geradas o quê? Novas possibilidades para os pensamentos, para os sentimentos, para as emoções, para as expressões e para as ações. Então, a diferença entre uma simples conversa, um bate-papo e um diálogo é que o diálogo ele tem como objetivo essa abertura para o nós, para o fazer com, para o estar junto. E o que é isso, gente? É uma possibilidade maravilhosa de criação de novos ressignificados, de criação de novos significados, de novos entendimentos sobre determinada situação. Por isso que o terapeuta sistêmico, ele tem que ser, ele é mais dialógico. Quando ele vai perguntar alguma coisa para o seu paciente, o tempo todo ele coloca assim, ó. Olha, me corrija se eu estiver errado. Me corrija se eu estiver enganado, ou se eu estiver entendendo isso de uma forma diferente do que você quer me passar, a que você quer falar para mim. Mas o que eu estou ouvindo é isso, isso, isso. É isso mesmo? Peraí. Ou seja, ele não está no lugar de saber. O cliente é o especialista da vida dele, né? Como a gente já disse aqui. Então, é uma postura de humildade, sabe? De curiosidade genuína sobre a vida do outro. Isso está aberto para o diálogo. Então, a busca por entendimento não é para procurar o que foi descoberto, não é para fazer uma avaliação psicológica do seu paciente, mas para olhar para o familiar com escrutínio. Ou seja, escaneando, vamos usar uma palavra que está muito em moda hoje, né? Fazendo com que você olhe aquilo de uma forma mais curiosa. Mesmo o mais comum das coisas, se você, dependendo do jeito de se olhar, você vai olhar coisas diferentes ali. Você vai ter novidades ali. Olha lá, com novos olhos, novos ouvidos, para ver e ouvir diferentemente, para entender diferentemente e para articular diferentemente. O desafio é que algumas vezes nós estamos tão acostumados ao familiar que perdemos as anomalias, ou seja, aquilo que é a fratura no discurso da gente, a fratura no discurso do outro, o novo que está dentro do que a gente está falando, o usualmente não percebido ou expressões não articuladas, né? Então, exemplo, um movimento, um olhar. E aí nós vamos voltar lá no início do semestre, quando nós estudamos os axiomas da comunicação humana, e aí a gente viu que uma linguagem corporal, um jeito de falar, a intensidade da voz, a velocidade da voz, tudo isso tem que estar no momento em que a gente está dialogando com alguém. Tanto eu me vendo o outro, Maturana, quanto eu me escutando o outro. Porque ali, no diálogo com o outro, eu estabeleço diálogos internos comigo mesmo. Então, assim, é o estar aberto, né? O estar disponível para essa construção de novos significados com o outro. Aqui tem essa imagem, né? Que é uma imagem provocadora, inclusive, que é como se a gente estivesse fazendo um olhar mais diferenciado para o que o outro está dizendo, para o que o outro está trazendo. Mais cuidadoso, assim, mais a lente, né? Dependendo da lente que você está vendo o outro, ela vai te possibilitar a uma lente de você se ver, inclusive, na relação com esse outro, tá? Começa-se a falar sobre o familiar de formas não familiares ou incomuns, dando novo significado ao que é familiar e ao que é usual. Então, aquela música do Chico Buarque, interessante, né? Assim, todo dia ela faz tudo sempre igual, vocês conhecem, né? Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri com um sorriso pontual, ou seja, parece aquela mesma coisa de sempre.
Aí a gente vê que não existe a mesma coisa de sempre, porque as pessoas são diferentes a cada dia que acorda. Então, mesmo que você faça uma coisa extremamente mecanizada, você acorda, vai lá, escova o dente, lava o rosto, põe roupa, troca de roupa, toma café, vai para o seu serviço, tarará, tarará, começa a se observar. Porque durante a nossa vida, existem sim fraturas nesses atos mecânicos. Um jeito de se olhar diferente no espelho na hora que você vai escovar o dente. Um jeito de você se ver e olhar e falar assim, ó, descobri um cabelo branco aqui, ou descobri uma espinha aqui. Então, assim, a gente não é sempre a mesma coisa todo dia. Se a gente não é assim com a gente mesmo, imagina com o outro, né? Agora, na minha clínica de sistêmica de casais, os casais chegam reclamando de monotonia, que a rotina engoliu a gente. Só que depois, quando você vai procurando saber com eles, né, o que seria essa rotina, você vai ver que não é tão rotina assim. Só que está passando despercebido. A pessoa, ela não está mais tão curiosa, ela não está mais tão aquela curiosidade genuína em observar quem está do seu lado, sabe? Em um detalhe, em um cabelo que foi cortado, um batom borrado. Então, quando a pessoa está mais atenta ao outro, isso é como que se fosse mais possibilitado a abertura para o diálogo. Então, para você estar aberto para o diálogo, você tem que estar aberto para o outro. Se você se fecha para o outro, fechou. Não tem nem condição do diálogo, percebe? Então, olha, o diálogo, ele é uma atividade por excelência, gente, relacional, colaborativa, é influenciado naturalmente por múltiplos e mais amplos contextos, discursos, histórias nos quais ele acontece. De primeira importância, no entanto, é a relação entre os participantes do diálogo ou desses parceiros conversacionais. Então, Wittgenstein falou de relacionamento e conversa como de mãos dadas mesmo. Os tipos de conversas que temos uns com os outros informam e formam os diversos tipos de relações que teremos uns com os outros e vice-versa. O diálogo convida e requer de seus participantes um senso de mutualidade. É mão dupla, né? É mútuo mesmo, incluindo o respeito genuíno e o interesse sincero em relação ao outro. Como o Maturana, é legitimar o outro como o outro que é diferente de mim. Porque essa coisa fake de você demonstrar que tem interesse no outro por sobrevivência, sabe? Por estratégia de sobrevivência, ou por um interesse, porque eu preciso dele, eu preciso dela, isso não vai definir um campo dialógico. Isso vai definir um campo de interesses. Para o diálogo, você tem que ter interesse sincero, sim, em relação ao outro. E isso na nossa prática clínica, gente, é absurdamente necessário. Não tem como você atender um paciente se você não tem um interesse sincero na relação com ele, né? Claro que não. Envolve a incerteza que a gente está falando aqui nessa disciplina desde fevereiro. Gente, lá no pensamento sistêmico, a instabilidade, Edgar Morin, a incerteza, no Prigogine, as dissipativas, e Maturana, lidar com a incerteza o tempo todo. E quando você vai conversar com alguém, já pressupondo que você sabe dele, que você sabe do outro, que você conhece tudo do outro, não tem diálogo. Porque você já é especialista dele, já é especialista da vida do outro. Igual, clínica de adolescentes. Muitos adolescentes chegam para a nossa clínica se queixando que pai e mãe não escutam eles. Patrícia, é como se eu estivesse falando para a parede, porque antes de eu falar, minha mãe já sei o que você vai falar. Aí o pai fala, isso aqui é porque você está nessa fase de adolescência, é assim mesmo. Generaliza, gente. E não pode. Mesmo que você saiba, que você tenha pós-doutorado em psicologia, você tem que escutar o outro. Porque o outro é especialista da vida dele, não você. Então, quando você já chega achando, pressupondo, que inclusive você sabe até que o outro vai te dizer, não tem diálogo, tá? Então, o interesse sincero no outro necessita não saber o outro.
não saber a sua situação, não saber o seu futuro. Aliás, futuro ninguém que conhece ninguém, né? E quer que o conhecimento seja na forma da experiência prévia, conhecimento teórico, familiaridade, não importa. Você tem um chão inicial. É seu filho. Você conhece ele desde quando ele nasceu. Você está ali construindo uma relação com ele. Mas o que você conhece dele é o que você conhece dele, você. E não o que ele conhece dele mesmo. No diálogo, na colaboração, nesse encontro sincero entre vocês dois, é que vocês vão se oportunizar a conhecer mais um ao outro. Porque aí você vai dar a chance do outro dizer dele. E não somente se basear no que você conhece e sabe dele. Então, acreditar que você conhece a outra pessoa, seja por familiaridade ou pelo tipo de pessoa, pode impedir de você ser curioso e de aprender sobre essa singularidade do outro. Da mesma forma, o diálogo requer uma atitude de não saber também em relação ao seu resultado. Então, escutar, ouvir e falar, e a sua importância no diálogo. O diálogo envolve os processos entrelaçados, recíprocos e multifacetados do escutar, do ouvir e do falar. No curso de psicologia, a gente sabe muito qual a diferença entre escutar e ouvir. Nas outras áreas do saber, são sinônimos. Para a gente sabe que é diferente. Ouvir, eu ouço qualquer coisa. Escutar é quando o quê? Eu estou apurada, quando eu estou ligada naquilo. É uma escuta clínica, focada no outro. Principalmente no quê? Na habilidade empática de escutar o outro. Então, cada um é vital para o outro. Nós já vimos se maturando, acoplamento estrutural, não tem jeito de viver sozinho. Clichê, senso comum fala, nenhum homem é uma ilha, todo mundo sabe disso. Cada membro de uma conversa move-se para frente e para trás constantemente dentro desses processos. Então, ao longo dos anos, ela dizendo, né, a Arline Anderson, em minhas entrevistas com clientes sobre suas experiências de terapia, frequentemente eles comentaram sobre escutar e ouvir do terapeuta. Ela me escutava. Ele ouviu exatamente o que eu disse. E tudo que eu realmente queria era alguém para me ouvir. O fator mais comum de uma terapia mal sucedida, sabe o que é, gente? É não ser escutado ou não ouvido.